Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Já vou dar a letra aqui para vocês sobre o que vai ser. A Libras não atrapalha o desenvolvimento de fala em crianças que usam próteses auditivas. Vem entender. Bom pessoal, já começa esse vídeo dizendo que é importante tanto para os fonoaudiólogos quanto para os pais, mas eu confesso que o recado é mais para os fonos. E por quê? Porque eu vejo muitos fonoaudiólogos por aí ainda disseminando essa fala. Ai, não pode usar Libras enquanto ele estiver em terapia fonoaudiológica. Ah, porque a terapia fonoaudiológica é focada na fala, se ele usar Libras ele vai ficar confuso. Ah, como a gente está tentando fazer ele falar, se a gente associar o sinal, ele vai achar mais fácil usar o sinal do que a fala, então ele não vai usar a fala e vai preferir o sinal. Por onde eu começo? Bom, eu acho que vou começar dizendo que falta um pouco de leitura, falta um pouco de experiência. Eu também já falei essas mesmas frases, eu também já acreditei muito nisso, mas a partir do momento que a gente começa a ver diferentes crianças com diferentes resultados, a gente começa a pensar diferente. E outra coisa, quando a gente começa a perceber que essa escolha não é nossa, essa escolha é da família. Quem tem que decidir se a criança vai usar Libras, vai usar fala, vai usar aparelho, não vai usar aparelho, vai usar comunicação alternativa, quem decide isso é a família. Nós, enquanto profissionais, nós devemos sim expor todas as opções possíveis, nós devemos sim expor de repente, olha, ele tá tendo indicação de implante coclear hoje, talvez daqui 2 anos ele não tenha mais indicação. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser realmente bem, passar todas essas informações, todo o nosso conhecimento, mas quem decide é a família. Então essa já é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Não tomem essa decisão pela família. Não é você fonoaudiólogo, não é você médico que vai decidir, porque essa criança não vai usar Libras, ela vai ficar só na terapia de fala, ela vai ficar na terapia de fala por 5 anos até ela conseguir falar, se não conseguir, aí ela vai para Libras. Gente, essa decisão não é sua e, honestamente, eu não acho que essa seja a melhor conduta. Mas vamos voltar ao básico, porque muitas vezes o óbvio e o básico precisa ser dito, precisa ser explicado. Fala e linguagem são coisas interligadas, mas diferentes. Nós, enquanto fonoaudiólogos, precisamos nos preocupar isoladamente como está o desenvolvimento de linguagem e isoladamente como está o desenvolvimento de fala. É claro que a intersecção entre as duas é o que vai resultar aí em melhores prognósticos, mas vamos lá, voltar ao básico. O desenvolvimento de linguagem é você meramente compreender o mundo, compreender o ambiente e o quanto o ambiente reflete em você e o quanto você reflete no ambiente, o quanto você pode influenciar no ambiente. Por exemplo, hoje está frio, coloquei essa blusa, mas eu já sei que eu vou voltar à noite para casa, então é melhor eu levar uma jaqueta, quem sabe até um cachecol. Isso é linguagem. Se eu tenho essa base dessa linguagem, de repente eu posso até comunicar para alguém com a minha fala: olha, tá muito frio, que tal você levar uma blusa? Eu acho que vai esfriar. Então, como é que eu vou falar, como é que eu vou passar essa mensagem se eu não tenho essa compreensão de linguagem do que é frio, que a noite esfria, que eu vou voltar mais tarde, que eu quero ter um cuidado com outra pessoa? Então, tudo isso, para a gente conseguir externalizar, falar tudo isso, a gente precisa ter a base, que é a linguagem. Tá bom, mas aonde que a Libras entra nisso? Pessoal, a gente precisa lembrar que as crianças que têm deficiência auditiva ou alguma outra dificuldade, elas precisam de maior estímulo, elas precisam de maior repetição. Nós precisamos estimular as diferentes vias de entrada que a gente consegue realmente pôr para a criança, propor para a criança e aí sim ver o que ela individualmente consegue externalizar para a gente. Então é muito importante quando a gente está trabalhando, por exemplo, a linguagem oral, a gente sempre fala, olha para a boca, vamos ver o lugar, né, o ponto articulatório de cada fonema, quando ou o que são fonemas aí, né, surdo, sonoro. Então a gente faz toda essa técnica, né, das pistas visuais, das pistas articulatórias para a criança, correto? Correto. E aí eu pergunto para vocês, aonde que a Libras é diferente disso? Eu não acho que ela seja tão diferente disso. A Libras, ela é um ponto a mais, ela é
mais uma pista visual para que a criança possa então desenvolver a linguagem e a partir disso, quem sabe, desenvolver a fala. Então, todos esses recursos que a gente pode propor para a criança, pistas do ponto articulatório, a Libras, comunicação alternativa e diversas outras estratégias que tem por aí, não tem o objetivo, em muitos casos, como esse que a gente está falando, de criança que usa prótese auditiva, a gente está tentando oralizar. Ai, a internet é difícil, a gente precisa colocar todas as entrelinhas. Enfim, nesses casos, essas estratégias não têm o objetivo de substituir a fala. Elas têm o objetivo de ser um facilitador para o desenvolvimento de linguagem e para o desenvolvimento de fala também. Então, para a criança que realmente está com dificuldade aí de desenvolver a fala, a gente tem que parar de achar que a Libras ou a comunicação alternativa vai substituir e ela não vai nunca mais falar. Não, a gente pode estimular os dois em terapia. Aí vai entrar no ramo que realmente muitos fonoaudiólogos não têm aí a Libras, né, fluentemente, mas por que não deixar a família procurar isso por fora? Por que não colocar para a família que ela pode associar aquela atividade que você fez com a Libras que ela conhece? Ela pode usar as duas coisas. E vamos pensar bem, numa dessa, ela tem 4 vias de entrada. Ela vai ter a audição, ela vai ter a leitura orofacial e ela vai ter a pista tátil. Então, né, a gente está aí estimulando e colocando mais vias, mais opções para essa criança se desenvolver. O que a gente precisa entender é que a gente precisa favorecer esse desenvolvimento da criança. E a criança não pode esperar, ela não pode perder tempo esperando 5 anos numa terapia de linguagem, uma terapia de fala, para ver se ela vai falar. Então, enquanto está passando esse tempo, a criança está vivendo, a criança está tentando se comunicar, a criança está tentando se tornar um sujeito ativo no ambiente, na sociedade. Então, eu considero negligência falar para a família, vou trabalhar com ela 4 anos, se não desenvolver a fala, aí a gente parte para Libras. Não, gente, pelo amor de Deus. Como é que você quer que essa criança seja ativa na sociedade, no ambiente, na sua família, se você não está dando os instrumentos que ela precisa? Dê todos os instrumentos e veja o que ela retorna para você. Se essa criança realmente achar mais fácil e se desenvolver melhor com a Libras, qual é o problema? Ela pode ainda associar a fala. Você pode pegar aquela Libras e mostrar para ela, olha, isso daqui é banheiro. Já vi aí alguns vídeos na internet, né, no TikTok, no Instagram, alguns Reels, onde inclusive pessoas, adultos, né, surdos, que realmente não fazem uso de próteses auditivas, muitas vezes acabam estimulando a sua fala dessa forma. Elas olham o sinal, olham a leitura orofacial da pessoa e tentam repetir. Então, é possível, a intenção não é substituir a fala. E se isso acabar acontecendo com a criança, veja só que bom, essa criança desenvolveu a linguagem a ponto de conseguir mostrar para você o que é mais fácil para ela. Ela desenvolveu a linguagem a ponto de encontrar uma forma de comunicação. Então vamos parar de disseminar esse tipo de coisa que só confunde a cabeça dos pais, porque são eles que vão ficar mais angustiados se essa criança não conseguir falar, se essa criança não conseguir usar Libras, se essa criança não conseguir se comunicar, aí essa criança faz birra, essa criança não é entendida, vai ser super difícil na rotina. Pera lá, profissional. Vamos ouvir um pouco a família? Vamos ler outras coisas? Vamos ler outros autores para ver o que eles falam? Vamos respeitar a decisão da família ou até mesmo a decisão da criança? Eu prefiro dar todos os instrumentos necessários para a criança ter um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento de linguagem e para que ela consiga ser ativa no ambiente, do que achar que se ela não tiver a fala, perdeu tudo, o implante não serve para nada. O implante não serve para nada se ela não falar? Será que não? E ela ouvir o mar? E ela ouvir um passarinho, e ela ouvir um cachorro latindo, e ela ouvir a risada da mãe, isso não serve para nada? Serve sim. Vamos tentar pensar aí um pouco melhor sobre o que a gente está esperando realmente com o implante coclear, com essa reabilitação auditiva. É só a fala? Só isso é importante? Não. O importante é a gente fornecer todas as possibilidades de comunicação. O importante é a gente respeitar a decisão da família e até mesmo da criança. Então, eu penso que nós, fonoaudiólogos que estamos aí na reabilitação auditiva, a gente tem que ter um pouco menos de medo das coisas que a gente não sabe e incentivar a família a procurar isso fora. Você pode sim colocar o seu planejamento terapêutico. Mãe, pai, o meu planejamento é na reabilitação audioral. Eu vou estimular a fala.
Ótimo, maravilha, beleza. Não tem problema nenhum você falar que não sabe Libras, mas não impeça a família, não impeça a criança de buscar mais recursos para ela. Não deixe que a sua limitação profissional, a sua limitação do seu planejamento terapêutico seja uma limitação para a criança, seja uma limitação para a família em relação ao desenvolvimento e à interação com aquela criança. Vamos tomar cuidado. Até a próxima!